Então, galera, hoje nós vamos começar leis de Newton, tá certo? Começar porque a gente vai falar de leis de Newton e das aplicações das leis de Newton, tá certo? Mas pode falar aí qual é a fama de vocês, de que a turma é boa, é? Legal. Se for, show de bola. Deu certo, deu sorte. Então, vamos lá. Agora, de início, nós vamos ver. Que massa. Nós vamos ver as 3 leis de Newton e depois, amanhã, aprofundar nas aplicações das leis de Newton. Então, são 3 leis, né? Acredito que, embora vocês não tenham estudado ainda, já devem conhecer, né, as leis de Newton. A primeira lei de Newton é chamada de princípio da inércia. Diz o seguinte: se a força, né, que atua sobre os corpos, a força resultante que atua sobre os corpos, sobre um corpo, for zero, né, for nula, esse corpo, porque para que um corpo se mova, tem que ter uma força atuando sobre ele. Se ele está se movendo, para que ele pare, tem que ter uma força atuando sobre ele. Eu falei sobre isso quando eu falei de operação de vetores, né? Então, para eu colocar força, para que eu colocar um corpo em movimento, eu tenho que aplicar uma força. E para fazer um corpo parar, eu tenho que aplicar uma força. Então, se eu jogo uma bola, ela para, porque entre ela e o chão existe um atrito que vai roubando, vai tirando essa energia da bola aos poucos até ela parar. Se eu diminuir o atrito, se eu tivesse uma superfície com água e sabão, essa bolinha já ia mais longe. Se eu tivesse uma superfície de gelo, esse atrito seria menor, essa bolinha pararia cada vez mais longe. Então, se eu fosse tirando o atrito, essa bolinha ia cada vez mais longe. Se eu tirasse completamente o atrito, essa bolinha iria se mover para sempre, né? Então, se não existe nenhuma força atuando sobre ela, ou se a soma das forças é igual a zero, essa bolinha permanece parada ou em movimento retilíneo uniforme. Então, se eu tenho aqui, uma caixa em cima de uma superfície, vão existir forças aqui atuando, que eu não vou falar agora, né? Daqui a pouco eu falo. Mas se não tem nenhuma força atuando, ela vai ficar parada. Ou, se eu puxo para cá com 10 e você puxa para lá com 10, essa caixa ela permanece em repouso, né? Porque a soma das forças é igual a zero, o princípio da inércia. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, né, se a resultante das forças sobre ela for igual a zero. Se uma bolinha está se movendo agora com velocidade constante, porque o que é que acontece? Na verdade, eu tive uma complicação, foi com a outra turma, em relação ao conceito de força, né? Não foi vocês, não. Se a bolinha está parada e eu aplico uma força nessa bolinha, essa bolinha ela vai entrar em movimento. Mas na hora que eu aplico a força, ela entrou em movimento, eu não estou mais aplicando a força. Quando você chuta uma bola, você não chuta e sai chutando a bola, você chuta a bola. Você coloca uma força nessa bola, né? Então, coloquei a força, apliquei a força, essa força fez com que a bola recebesse uma aceleração e se movesse. Eu não saio empurrando a força, não é assim? Ou empurrando a bola. Então, na hora que eu apliquei uma força, né? Apliquei uma força e o objeto se moveu. Se ele se moveu, eu não estou mais aplicando a força. Agora, essa bolinha está se movendo. Sem minha força, beleza? Mas entre ela e o chão, existe uma força aqui embaixo, chamada força de atrito, que vai fazer com que ela, aos poucos, vá perdendo energia. Existe aqui uma força de atrito, que vai fazendo com que ela vá perdendo energia até parar. Se não existisse força de atrito, por exemplo, no espaço, quando você coloca um satélite em órbita, considerando que aqui ninguém é terraplanista, pelo amor de Deus, né?
Quando você coloca um satélite em órbita, ele sai assim, ó. A gente acha que ele sai reto, mas ele sai de lado, porque a Terra está girando, né? Então ele vai saindo e indo para o lado. Na hora que esse satélite entra em órbita, ele tem uma certa velocidade para frente. Tá? Não tem, os propulsores não ficam mais ligados, porque senão ele teria que ter ele teria que ter um combustível infinito, né, para ficar girando ali. Então ele tem uma velocidade para frente. E não existe atrito, porque não existe ar, não existe resistência do ar. Então ele vai ficar para sempre girando para frente, né? Já que não existe nada que faça a velocidade dele diminuir. A não ser que ele se choque, bata colida com alguma coisa e perca a velocidade. Beleza? Então, essa é a primeira de Newton. E aqui tem duas aplicações da primeira de Newton. Primeiro, quando você está no ônibus e o ônibus arranca, né? Se o ônibus arranca para lá, o seu corpo ele quer permanecer no mesmo local. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Então, quando o ônibus arranca... Eita! Chega, cadê o negócio? Que a pessoa coisa... Já vou estar aqui. Suponha que o ônibus arrancou para a direita aqui, ó, e você estava parado, né? O que acontece? Na verdade, aqui está ao contrário, né? Deixa eu apagar de novo. Se eu estou dentro de um ônibus paradinho aqui e o ônibus arrancou para lá, ó, os meus pés, eles vão acompanhar o ônibus, tá? Meus pés tendem a acompanhar o ônibus. Porém, o meu corpo está em repouso e por inércia está relacionado com a massa de um corpo, né, também. Eu quero permanecer nessa posição em repouso. Então, meu corpo, meus pés vão, mas meu corpo quer ficar parado naquela posição. Ó. Então, eu fico mais ou menos assim, né? Então, aqui, ó, meu corpo iria se mover, meus pés, na verdade, iriam se mover junto com o ônibus, mas o meu corpo quer continuar parado, né? Então, eu sou jogado, quando o ônibus arranca de vez, você é jogado para o fundo do ônibus. Na verdade, não é que você seja jogado para o fundo do ônibus, é que o fundo do ônibus começa a vir de encontro a você, já que o seu corpo quer permanecer parado naquela posição. Quando o ônibus freia de vez, agora a gente está em movimento e quer continuar o movimento. Eu estou me movimentando, mas eu quero continuar o movimento. O ônibus parou de vez. E aí você é jogado para frente, né? O ônibus está se movendo para lá, parou de vez, o seu corpo quer continuar com a mesma velocidade que estava, né? Então, o seu pé fica, como nessa situação, o seu pé fica e o seu corpo vai-se embora. Então, eu tenho aí um princípio da inércia, né? O corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Beleza? Já passaram por isso? E aqui eu tenho a inércia dentro do carro, né? O cinto de segurança, ele funciona para impedir o princípio da inércia, não para impedir, tem como ele impedir que o princípio da inércia atue, mas para que você não tenha consequências ruins do princípio da inércia, né? Então, você dá aqui com o cinto, e aí ele é obrigatório. Quando o ônibus, você freia de vez ou bate, né, o carro, o seu corpo ele quer continuar o movimento, né? Então, você é jogado para frente. E aí o cinto de segurança, ele vai impedir, ele vai segurar, na verdade, essa projeção, para que você não continue sendo projetado para frente. O cinto de segurança lhe segura e você volta. E aí, na hora que você volta, ó, você é jogado, o cinto de segurança impede que você continue em movimento, porque um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, e aí, ó, o cinto de segurança ele puxa de volta, e você volta. Na hora que você volta, existe aqui um encosto de cabeça, que tem gente que acha que é para a pessoa dirigir assim. Não, pelo amor de Deus, né? Aquilo ali, quando o seu corpo volta,
ele bate na cadeira e o seu pescoço continua o movimento para trás. Então, o encosto de cabeça, ele vai segurar essa inércia na volta, impedindo que a sua cabeça seja projetada muito para trás e você tenha uma lesão na coluna. Então, tem aí o princípio da inércia, que atua na ida e na volta. Na ida, o cinto de segurança ele segura, na volta, o encosto de cabeça lhe segura. Show, né, galera? Então, por isso, o cinto de segurança passou a ser obrigatório. Eu estava vendo uma reportagem de antigamente, né, onde o governador de São Paulo começou a proibir o uso de cigarros em locais fechados, né? E aí ele foi chamado para uma roda do entrevistado, pô, esse é o meu direito, eu fumo onde eu quiser. Foi uma coisa de segurança, né? É o meu direito, eu ando de cinto se eu quiser, se eu não quiser eu não ando, eu não sou obrigado, é o meu livre-arbítrio, eu posso usar o cinto de segurança ou não, né? E aí foi um problema, galera, rapaz, tá certo, você pode usar ou não, mas que provavelmente colidindo sem o cinto você vai morrer, isso você não tem escolha, né? Não é um livre-arbítrio seu, é a ciência que está falando. Né? Se você quer morrer numa batida, então aí sim o problema é seu, né? Por isso, e como a galera no Brasil só faz as coisas quando é obrigada, passou a ser obrigatório levar multa quem não estivesse com cinto. Eu lembro muito bem, quando eu era criança, a gente indo para a praia e ia no banco da frente, no colo da minha avó, né? Ninguém usava cinto. Então, hoje você vê, rapaz, é um absurdo, né? O número de acidentes de pessoas que morreram por conta dessas colisões de não uso do cinto, eu lembro que foi complicadíssimo até o meu avô querer usar cinto de segurança. É a mesma coisa com as máscaras. Ah, se não quiser, eu não uso. É o meu livre-arbítrio. Meu amigo, velho, mas a ciência tá a mesma coisa. Tudo de novo, tudo de novo. Sempre, galera, isso não é de agora. Essa resistência de não querer usar máscara. Ah, porque eu faço o que eu quiser, né? É o meu livre-arbítrio. É de sempre. Com cinto de segurança, com fumar cigarro, com tudo, a galera aqui no Brasil é uma complicação. Então, que você já deve ter brincado disso daqui, ó, de puxar, você bota um pano bem lisinho, bota lá um copo com água, porque fica mais pesadinho, né? E fica melhor de você puxar. Garantir o sucesso da brincadeira. E puxa bem rápido, né? Aquele pano sai e o recipiente, o objeto que está ali em cima, ele fica. Então, isso é inércia, ele está em repouso, então ele vai permanecer em repouso. Também dá para você fazer com uma moeda. Você bota um copo, um papel em cima, um copo com água, um papel em cima e uma moeda aqui em cima. Aí você puxa bem rápido, a moeda ela entra no copo, né? Sem o copo virar. Aqui eu tenho um cavalo, que também acontece com a moto, né? O princípio da inércia com a moto, o problema de uma colisão com a moto é que quando você bate, não tem quem lhe segure, né? Não tem um cinto para segurar esse movimento para frente, essa projeção. Então você é projetado, por isso que a moto é importantíssimo que você use capacete também, que foi outro problema para começar a usar a galera. Tem que tá, meu amigo, você pode não usar, mas em um acidente, a chance de você morrer sem capacete é grande, é a ciência que eu tô falando, que tá falando, não sou eu. Então você é jogado para frente, você é projetado, você quer continuar o movimento, tá em movimento, quer continuar o movimento. Né? Existem hoje, inclusive, coletes de airbag, né? Quando você cai, o colete percebe que você caiu e ele infla. Mesma coisa que um cavalo. Nas Olimpíadas, teve um brasileiro, acho que é Rodrigo Pessoa, acho que o nome do cavalo era Baloé de Babet, sei o que lá, francês. Meu francês hoje está muito afiado, não. E aí, ele estava indo bem pra caramba, pai. Nas últimas provas, o cavalo refugou, né? Chegou no obstáculo e parou de vez. E aí, quando parou, o cabo é projetado para frente. Ele não caiu porque ele segurou, mas a tendência é que o cavaleiro, leiro de cavalo, né? Leiro de dama, né?
Cavalheirismo. Beleza? Beleza, galera? Até aqui, tudo bem? Vocês estão compreendendo o princípio da inércia? Alguma pergunta, alguma dúvida? Pergunta, dúvida? Não? Não? Certo. Ei, vocês vão se arrumar para tirar o print? Estão se arrumando já? Bota aí qualquer coisa, viu? Só para tirar um print. Beleza? Viu, Maria Clara? Bota o Maria Chiquinha, faça um negócio aí. Aqui eu tenho um GIF, um meme, né? Bota aí qualquer coisa, qualquer coisa. Aqui eu tenho um meme, e aí o cara num trailer, né? Com piscina, e ele vai saltar no trampolim, né? E aí o que diz, né? O princípio da inércia. Um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento. E aí, de acordo com o que a gente já estudou de movimento e repouso, presta atenção que esse meme aqui, essa imagem ela é fantástica. De acordo com o que a gente estudou de movimento e repouso, esse rapaz ele está se movendo junto com esse trailer e junto com essa menina e com a mesma velocidade. Se está todo mundo a 50 km por hora, então o trailer está a 50, o rapaz está a 50, a menina está a 50. Se o cara pula no trampolim, ele continua a 50 km por hora. Ele não vai deixar de ter 50 km por hora para frente aqui, ó, porque pulou no trampolim. Então, na hora em que ele salta, a velocidade dele não sofre nenhuma variação. Se a velocidade dele não vai mudar, não vai variar, ele está se movendo junto com o trailer. Então, na hora que ele pular, ele vai cair, lógico, no mesmo canto, dentro do trailer. A não ser que na hora que ele pulou, o carro desse uma acelerada violenta ou freasse violentamente, né? E aí ele ia ser projetado para trás, ia ficar para trás, né? Se o carro acelerasse mas acelerasse de muito mesmo, né? Ou se o carro parasse de vez, o cara ia continuar o movimento e ia cair lá na frente. Mas se ele está com a velocidade constante, ele vai cair no mesmo canto, dentro da piscina. Beleza? É uma imagem muito inteligente para ser discutida. Certo? Esse vídeo aqui é fake, tá, galera? Mas ele é fantástico. O cara que fez, imitando o Papa, ele fez esse vídeo em cima de um vídeo real do Papa, né, que o Papa chegou, tinha os cardeais, sei o que. Acho que é cardeal, né? Muito massa, cara. Então, o Papa, né? É uma montagem, tá, galera? Eu fui atrás, vi que era montagem. Eu não duvidaria que ele fizesse, né? Mas é uma montagem, né? Então, note que ele puxa rapidamente a toalha e os negocinhos continuam parados, o castiçal, as velas, sei o que lá. Então, aqueles corpos estão em repouso e querem permanecer em repouso, por isso ficam paradinhos lá. Beleza? Outro vídeo de inércia. As gotinhas da água da cereja, elas estão em movimento e permanecem em movimento. Esse vídeo é muito satisfatório, né? Delicioso de ver. Então, as gotinhas, as cerejas batem e as gotinhas, elas continuam em movimento. Princípio da inércia. Tudo isso você vê no Física em Mãos, né? Então, siga lá a nossa página no Instagram, @Física em Mãos. Ativa lá o sininho, compartilha, entendeu? Mexam.
Tô ganhando nada de mim mesmo. Aqui eu tenho uma outra imagem fantástica. Na hora que o balão estoura, né? Não era esse vídeo. Toda vida eu erro o vídeo, mas tudo bem. Também é legal esse vídeo. No final, você consegue ver o formato da bola na hora que ela estoura, né? Da água. Muito legal. Era um outro vídeo que dava para você ver o formato do balão. Ele estoura o balão lá em cima e aí você vê o formato. Aquele formato que foi lá de baixo é formado em cima, né? A água está em repouso e quer permanecer em repouso. Esse vídeo aqui é fantástico. Aqueles amigos que não tem nada para fazer, vida louca, forraram um caminhão cheio de água e o caminhão tá dando rolé com os caras dentro. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, né? Então, esses caras aí loucos, né? Eu queria fazer isso, cara. Eu queria muito fazer isso. Acho que vocês também, né? E aí, quando o caminhão faz a curva, o corpo quer continuar naquela curva e bate lá, e então ele fica nesse vai e vem danado. Galera, numa curva, quando o carro faz uma curva, deixa eu explicar uma coisa a vocês aqui, tá? Quando você está aqui dentro do carro, numa curva, vocês já devem ter percebido que se um ônibus, por exemplo, faz uma curva muito, muito forte, muito em alta velocidade, você é jogado, né? O ônibus fez a curva de vez, você é esmagado aqui na lateral do carro, né? Se você está aqui, ó, você corre para cá, né? Você está escorregando. Se você está aqui, você acaba sendo esmagado nessa lateral. Por quê? O que acontece? A velocidade de um corpo, quando ele está em movimento circular aqui, quando o corpo está se movendo, a velocidade de um corpo é sempre para frente. Independente de onde ele estiver, a velocidade de um corpo ela é sempre para frente. Quando o carro está aqui e você faz a curva, a velocidade do seu corpo, do carro também, é para frente. Então, o seu corpo ele quer sair em linha reta. Isso é o princípio da inércia. O seu corpo ele quer sair em linha reta, você está em movimento retilíneo uniforme, seu corpo quer continuar em movimento retilíneo uniforme, mas de repente o carro vira. Não foi você que virou, o seu corpo quer sair reto, mas o carro virou. Ó, eu quero ir reto, mas aí o carro virou. Então eu sou esmagado na lateral do carro. É como se eu estivesse me esmagando na lateral do carro, porque eu quero sair em linha reta, mas o carro me imprensou, né? Então acontece mais ou menos isso daí. Quando você está realizando uma curva, né? E aí dá-se o nome fictício, que não é uma força real, de força centrífuga. Isso é inércia, tá? Quando a gente... Vocês já visitaram a UFRN? Já passaram pela UFRN? Alguém? Na UFRN tem uma rotatória bem grandona mesmo, quando você está entrando na UFRN. Eu nunca tinha entrado na UFRN, nunca. A primeira vez que eu entrei foi quando eu passei mesmo, perdido mais do que cego no meio de um tiroteio, né? Eu não sabia nem para onde é que ia dentro da UFRN, né? Coisa louca, depois eu conto. Mas para você, eu entrei na UFRN sem saber nada. É por isso que eu digo, vocês no IF, vocês quando entram para o UF, vocês já entram, digamos, sabendo tudo. Entendeu? Vocês já entram sabendo que tem que fazer as coisas por conta própria, né? Eu não sabia de nada. Vocês terem noção, nem cadastro na biblioteca eu tinha. Eu saí da FRN, eu não tinha nem cadastro na biblioteca. Aí o bicho, a carteira, por exemplo, a carteira de estudante. Cheguei para um amigo meu e disse, tinha um amigo meu que ele era
Ele era o meu coaching de assuntos institucionais da universidade, né? Não, não, Ana Beatriz, é de verdade. E aí, esse meu amigo, precisa entender. Eu cheguei e disse, a carteira de estudante. E a carteira de estudante faz quando? Aí disse, não, já tá para fazer, pô, eu já fiz a minha. Eu digo, oxi, e não passou ninguém aqui na sala? Aí ele disse, não, Fresco, não passa ninguém na sala, não. Você tem que ir lá. Eu digo, lá onde? Lá no DCE. Eu digo, tá. Aí ele, não sabe o que é o DCE, não. Não, sei não. O que é o DCE? Ele disse, o DCE é tipo o Grêmio, pô, da universidade. Ah, show. E tu não sabe onde é que fica, não. Eu disse, não, sei não. O homem fica lá no setor 2, pô. Eu digo, sim, lá no setor 2. Tu também não sabe onde é, não, né? Eu sei não, porra, eu não sei de nada, velho, aqui dentro. Aí some, pelo amor de Deus, setor é do lado do setor, que era o 13, eu não tinha aula, pronto. Aí ele teve que me levar lá, porque eu não sabia de nada, velho, nada. Olha, não sabia de nada, de nada, nada, nada. Onde é que, o setor de física, para saber onde era o setor de física, foi um rolê. Tem que ir lá no setor de física, rapaz, para resolver isso. Eu digo, onde é que é? É ali do lado do Salão Nordeste. Eu digo, que diabo é Salão Nordeste, velho? Aí alguém tem que me levar para fazer tudo lá dentro, né? Vocês já sabem que tem que fazer tudo. Se vocês não forem atrás, vocês sabem muito bem que vocês não ganham nada, né? Bom, na universidade é a mesma coisa, só que eu não sabia disso. Primeiro, precisei quebrar a cara, né? Sofrer e sair de lá sem saber, continuei sem saber nada. Não mudou muita coisa, não. Mas vocês podem ter certeza que vão entrar sabendo muita coisa. Sim, aí tem uma rotatória bem grandona, né? Então, na rotatória do FRN, tinha um motorista que ele dava a última volta, 10h20. Ele, 10h20 da noite. Ele vinha e pegava a galera todinha, vinha o busão lotado pela tampa. Na verdade, era às 10 para 10h20, dependia. E esse bicho, ele vinha de cacete nessa rotatória, ela é muito grande. E aí ele vinha num pau. Deixa eu ver aqui. Ele vinha numa carreira danada na rotatória. Tem até uns memes desse nos Facebook da vida. A rotatória, o cara entra aqui e sai aqui, tá? E faz um 360. O cara entra aqui e faz aqui. E ele vinha de cacete com o ônibus. E como a rotatória é muito grande, dá para você entrar com a velocidade grande. Meu amigo, a galera vinha assim no ônibus. Você se segurava aqui assim para poder ir contra a inércia, né? Senão você ia para o outro lado do ônibus e se fosse todo mundo para um lado só, o ônibus cambaleava. Olhando de lado, tá aqui a pista, né? O ônibus, ele fazendo a curva, ele ficava mais ou menos assim, ó, de lado, né? Ele acabava ficando de lado. Então, as pessoas, elas ficavam em pé assim, ó, na lateral, se segurando no ferro. E aí começava todo mundo. O motorista era muito vida louca. Começava duas voltas, duas voltas, duas voltas. Aí ele dava de cacete a primeira volta. Aí ele vinha, dava-lhe outra volta, de segunda volta. Vida doido para acontecer uma merda daquele ônibus virar. Aí até que teve um policial abestalhado lá, um aluno, que era policial da Civil, e foi descer e ameaçou o motorista de denunciar ele, porque isso era um crime contra os alunos. Aí o bichinho nunca mais deu as duas voltas, né? Por conta desse abestalhado, desse. Aí um dia ele não dava mais, um dia tava só pouca gente. Eu, um grupo de amigos e mais uma pouca pessoa assim. Aí, quando ele tava vindo, a gente, policial, o motorista, policial, pau no cu não tá hoje aqui, não. Duas voltas, duas voltas. Aí ele deu duas voltas, fantástico. É uma loucura, uma coisa do outro mundo. Olha, vocês nunca vão saber o que é esse negócio, porque o motorista, o povo não deixa mais o bichinho fazer. Agora os bichos vão bem devagarinho, Nutella, motorista Nutella. É uma loucura, o ônibus lotado, circular, uma coisa fantástica. Vocês precisam. Pois é, Breno. Pois é, Breno. Isso é inércia, tá? Você. Professor, Diga, meu amor. quando a gente desce na ladeira, que às vezes quando eu tipo ia para aula de campo, aí a gente se preparava para descer na ladeira. Isso é inércia também? Tipo, o
o Perfeito. motorista descendo a ladeira, a gente uhul! E ficava lá Perfeito, segurando. Maria Clara. Perfeito, já esqueci. Eu chamo essa ladeira em especial, lá da Ribeira, né? Ela é chamada ladeira da frescura, né? Por mim. Porque ela dá uma frescurinha na barriga, né? Essa frescurinha na barriga é a mesma da montanha russa. Você sente a frescurinha na barriga. Aquilo é inércia também, Maria Clara. Perfeita a sua observação. Meu filho adora aquela ladeira da frescura. Né? Eu vou de cacete ali, eu mesmo grito que é para fazer a putaria. E aí ele faz de novo, de novo. Aí eu subo na frescura, que na subida também dá a frescura. E aí eu desço de novo, porque já que eu subi, eu tenho que descer de novo. Vai 3 vezes assim, é massa. Agora tem que gritar, tem que se deixar permitir, entendeu? A fuleiragem. O que acontece? Deixa eu desenhar aqui aquela ladeira da frescura para vocês entenderem. A ladeira da frescura, ela é bem assim, ó. Ela vem e faz isso, né? Então, ela é muito inclinada, tanto que você vem aqui e você não vê a parte de baixo. Então, o que acontece? Na hora que você desce aqui, se descer devagarinho, não dá frescura, tem que ser rápido. Eu estou em movimento junto com o carro, tá? Movimento em linha reta aqui, né? Estou movimentando, estou em repouso em relação a ele, em linha reta. Eu estou em repouso em relação ao carro, em linha reta. De repente, o carro faz isso, ó, despenca. Eu estou aqui em linha reta, de repente ele cai. Meus órgãos estão em repouso junto comigo. Meus órgãos Andressa, os motoristas também não gostam, não. Pode perceber que quando eles param ali, eles saem catucando, é porque não dá muito, o ônibus é pesado, mas ele sai berrando as marchas para tentar dar a frescura. Eles gostam também da frescura. Porque mesmo que você tiver de raiva, você dá uma risadinha naquela frescura. Aí, ó, os seus órgãos estão parados aqui, ó. Quando o carro cai de vez, aí, ó, desce de vez, você está em repouso, seus órgãos em repouso, o ônibus desceu de vez, você faz isso, ó, os órgãos que estão aqui, eles não estão grudados em você, então eles não conseguem descer junto com você, e aí eles querem permanecer nessa posição, ó. Então eles acabam subindo e comprimindo o ar que tem logo aqui em cima, e aí dá aquela frescurinha. Fantástico, fantástico. Na subida a mesma coisa, só que na subida, agora eu estou subindo, e de repente eu paro de subir de vez. Estou subindo aqui inclinado, de repente eu paro de subir de vez. E aí esses órgãos sobem, comprimem esse ar e dá a frescurinha também. Fantástico, né? Esses exemplos, tudo isso sem inércia. Fantástico disso, legal disso é que quando eu estou dando aula, vocês já estão percebendo as aplicações. Isso é que eu quero. Isso é que importa para mim. Beleza? E aí a mesma coisa, a montanha-russa, tudo aquilo ali é essa inércia dos órgãos internos, essa comprimindo esse arzinho aqui em cima, e dá aquela agonia, né? Tem gente que acha que é uma agonia, eu gosto que é uma frescurinha. Show! Um pula-pula, ele tem muito de inércia, né? Oxi. Olha que massa. Sincronizando a passada, né, para baixo. Note que os caras, aí eu tenho aquela conservação da quantidade de movimento, né? Os caras, eles estão jogando a quantidade de movimento deles para a melancia, né? E ela vai cada vez mais alta. Princípio da inércia, o corpo em repouso permanece em repouso. O corpo em repouso permanece em repouso. Nota que na hora que o aspirador bate, o bebê vai cair, né? Porque ele já está em movimento, quer permanecer em movimento.
Olha que satisfatório esse vídeo. Princípio da inércia. O corpo em repouso permanece em repouso. O pozinho, ele quer permanecer naquela mesma posição que estava, né? Fantástico. O outro. Olha aí, câmera super lenta. Fantástico. Outro exemplo. Olha na hora que ela bate, né? Ó, o pozinho ele permanece lá em cima, está em repouso e quer permanecer em repouso. Tem vários vídeos nesse estilo, né? A aplicação da primeira lei de Newton. Então, medida da inércia, né? Eu já falei para vocês, inércia está relacionado com a massa de um corpo. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia, maior a dificuldade de tirar o corpo do seu estado de repouso ou de movimento. Um corpo em repouso deve permanecer em repouso, em movimento deve permanecer em movimento, desde que a resultante das forças que agem sobre ele seja nula. A segunda lei de Newton chama-se princípio fundamental da dinâmica. Esse nome não é à toa. A partir dela que eu cheguei naquela equação do impulso igual à variação da quantidade de movimento. Então, ela é fundamental no estudo de dinâmica, né? Várias equações partem dela. E aí chama-se, a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. E fala da força resultante, né? Se uma força atua sobre um corpo, esse corpo que é uma determinada massa, ele vai adquirir uma certa aceleração. Quando uma força atua em um corpo, esse corpo adquire uma aceleração. Então tá aqui, ó. Se o cavalo vai puxar a menina, uma certa força, o cavalo aplica uma força na menina, a menina adquire uma aceleração. Princípio fundamental da dinâmica. Não, Andressa, não. Agora sim, quando você não espera, a frescurinha ela é maior, né? Porque você não está esperando, é um susto. Mas se você vai devagarinho, não dá, sabe? Se você se afasta um pouquinho do banco, você não vai ter o mesmo efeito. E a fuleiragem faz parte, né, da bagunça, né? Você dá um grito na hora do pulo, também faz parte. Mas a sensação, não, tá? É igual para todo mundo. Agora, pronto, eu fiz sem minha sogra, ela não tava nem percebendo. Fiz, a bichinha começou a chorar. Começou a chorar com a frescurinha, ficou com medo. Mas depois ela não ligou mais, não. Mas na primeira vez que eu fiz, foi uma comédia. Então, é inércia, tá? E inércia atua igual em todo o corpo. Aí você pode estar mais preparado ou não, né? Pode estar esperando já. Se você já está esperando, você já está se prevenindo, entende? Pois é, né? Aí tem, em São Paulo, Potengi, tem uma ladeirinha também da frescura. Só que é uma rua bem estreitinha, né? Quando eu ia dar aula lá de substituto, eu vinha de cacete. Perigoso que só bexiga. É mão contra mão, para ter uma acidente bem facinho. Pode falar, Gustavo. Gustavo? Tá. Bem, como eu estou falando de força, né, na segunda lei de Newton, existem 4 forças que são as forças fundamentais da natureza. Inclusive, estavam pesquisando uma quinta força fundamental, né? Então, tem aqui a força gravitacional, que aí vai me gerar depois a força peso, né? Dois corpos que possuem massa possuem uma força de natureza gravitacional, força eletromagnética de atração ou repulsão entre cargas elétricas ou corpos magnéticos, né? Polos magnéticos, desculpa. Como ímã, né? É um exemplo. Força nuclear forte e força nuclear fraca, elas estão relacionadas com o núcleo atômico, né?
Então, tem uma força o que é a responsável por manter o núcleo coeso, né? E a nuclear fraca o decaimento radioativo. Então, eu tenho essas 4 forças, nós vemos que elas são as forças fundamentais da natureza. Entre elas, a mais forte é a nuclear fraca, né? Ela tem que ser muito forte para conseguir manter o núcleo atômico, já que eu tenho um núcleo positivo e cargas positivas se repelem, né? Dentre elas, a mais fraca, se eu dissesse que a gravitacional ela vale 1, a nuclear forte ela vale 10 a 38. Eu não sei nem dizer que número tão grande é esse. A eletromagnética, 10 a 36. Então, dentre elas, a mais fraca é a gravitacional e a mais forte é a nuclear forte, tá certo? Essas forças elas podem ser de 2 tipos, de contato e de campo. Força de contato são forças que precisam ter contato para atuarem, né? Então, quando você puxa uma corda, você está fazendo uma força na corda, é uma força de contato. Quando você pisa no chão, o chão faz uma força para cima, que eu vou falar para vocês, força normal. Para que você consiga andar, tem que ter atrito entre o seu pé e o chão, né? É uma força de contato. E existem as forças de campo, que atuam à distância, força-peso. O chão não precisa vir puxar esse piloto, esse lápis. Quando eu solto, ele cai, porque essa força atua à distância, é uma força de campo. Os ímãs, quando você fica brincando com os ímãs, né, você não consegue colocá-los, grudá-los quando são lados iguais, né, existe uma força de campo ali repelindo. Então, são forças que atuam sem precisar do contato. Exemplo, força-peso, força elétrica e força magnética. Quando você já deve ter feito isso, atrita um lápis no cabelo, uma bique, e bota perto daqueles papelzinhos pequenininhos, picadinhos. Os papelzinhos eles são atraídos, né? Então ali tem uma força de atração elétrica, né? Não precisa ter contato para eles serem atraídos. Tudo bem? Devagarinho. Força de contato, ó, tração, força normal, força de atrito, são forças que precisam ter contato para atuar. Depois eu vou aprofundar nisso, tá? A terceira lei de Newton é chamada de ação e reação. Para toda ação existe uma reação de mesma direção, mesmo valor, porém sentidos contrários. Quando eu vou andar, eu empurro o chão para trás. E o chão me empurra para frente. Ação e reação. O foguete é a mesma coisa, expele os gases a queima para trás, né? O combustível, e ele empurra o foguete para frente. Eu tenho ação e reação. Toda força aparece em pares, tá? Toda força tem a sua reação, né? Toda ação tem a sua reação. E essa reação ela tem que ser de mesma natureza, tá? Isso é importante. Se a minha ação é uma força de contato, a reação tem que ser uma força de contato. Se a minha ação é uma força de campo, a minha reação tem que ser uma força de campo. Isso é importante, tá certo, galera? Porque isso explica uma das dúvidas que a galera tem muito, de achar que força-peso e força normal são pares de ação e reação. Não são. Porque uma é de campo e a outra é de contato. Para ser ação e reação, elas têm que ser de mesma natureza, tá bom? Ou de campo ou de contato. As forças de ação e reação são forças iguais e opostas, tá? Elas não se anulam porque elas atuam em corpos diferentes. Elas têm que ser na mesma natureza e elas nunca aparecem sozinhas. Como assim, professor? Elas atuam em corpos diferentes. Tem uma bola. Eu vou chutar essa bola. Se eu chuto essa bola,
Eu aplico uma força na bola. Reação. A bola aplica uma força em mim. Então, é por isso que a bola se move. Mas por que a bola se move e não o meu pé? Porque a inércia da bola é menor do que a inércia do meu pé. A massa da bola é menor do que a massa do meu corpo. E é por isso que ela se move. Sabe, quer um exemplo bacana? Chega agora na parede. Ó, empurra a parede. Ó, empurra a parede. Se você empurrar, entra também, Ana Maria Beatriz, porque é conservação da quantidade de movimento e ação e reação, né? A queima da pólvora dentro do canhão é a ação, empurra a bola, cria uma força que empurra a bola para frente e reação empurra o canhão para trás, tá? Perfeito, né, Andressa? Ó, se você, ó, empurra, ação, eu empurrei a parede, tenho certeza que eu empurrei. Reação, ela devolve essa força. Mas por que sou eu que saio do canto e não a parede? Porque a minha inércia, ela é menor do que a inércia da parede, tá? Se duas pessoas ficarem de patins e se empurrarem, ou duas de skate se empurrarem, mesmo que só você faça força e o outro não faça força, ou você ache que o outro não está fazendo força, ele está reagindo com a mesma força que você colocou. Então, por mais que só você empurre, os dois vão se mover, tá? Não tem como só você se mover. Mesma coisa num cabo de guerra. Ah, a gente vai brincar de cabo de guerra. Aí sempre tem o mais forte que vai dizer, olha, não vou nem fazer força. Pode puxar, não vou nem fazer força. Claro que você está fazendo força. A força que eu estou fazendo, você está reagindo aí. Se você não estivesse fazendo força, eu estaria puxando a corda. A corda estaria vindo. Se a corda não está vindo, é porque a força que eu faço, você está fazendo. Para poder anular a minha, né? Pelo menos para poder anular a minha. Beleza? Ó, se essas duas pessoas se empurram, elas vão se mover. Mesmo que, por exemplo, essa fique parada sem fazer força, as duas vão se mover, porque vai ser a mesma coisa da parede. É como se ela fosse a parede, né? A parede não se move porque a massa dela é muito grande. Ela está fixa no chão. Mas se fosse a parede tivesse mole, né, para cair e você empurrasse, você ia para trás e a parede também ia para trás. Né? Ação e reação, o foguete aqui, ó. Ação e reação, os pés do menino. O menino empurra o chão empurra o menino empurra o carrinho, né? Eu tenho vários pares de ação e reação aqui. Ação e reação. Ação e reação. Né? Ainda bem que ela não usava óculos. Ação e reação. Martelo foi, voltou. Com a mesma força, só que sentido contrário. Aquele vídeo que eu tinha mostrado para vocês na semana passada, o cachorrinho, ação e reação, ele empurra a prancha para trás, a prancha empurra ele para frente, ação e reação. Isso acontece muito quando o povo quer pular, tem muita videocacetada, o povo quer pular de cima de uma cadeira para a piscina. Sobe numa cadeira e quer pular de cima da cadeira. Qual o problema? A cadeira ela é muito leve. Na hora que você tenta pular, você vai empurrar a cadeira para trás, para poder ser empurrado para frente. Só que às vezes a cadeira é tão leve que na hora, antes de você conseguir deixar a cadeira saltar, né, a cadeira já está caindo. E aí você acaba caindo antes de chegar na piscina. Esse vídeo, ele é fake, tá, galera? Ele é fake. Mas é muito legal. É fake porque tem um skate elétrico ali embaixo, mas o cara finge que construiu. Ó, note que a rodinha muda. Ó, note
Ó, a rodinha, né? Ó, 4 rodinhas bem espaçadas. Olha quando ele botar no chão. Ó, normal, 4 rodinhas espaçadas. Aí presta atenção agora. Ó, estão vendo? O skate. Mas vamos continuar, que é legal esse vídeo. Ele finge que o sol ele, né? Seria um barco à vela. Seria o funcionamento de um barco à vela, né? Porém, isso aí não é verdade. É fake, né? Fake news. Tem o barco à vela, tem o seguinte. Isso foi até uma questão do Enem, ano passado, ano retrasado, e foi uma discussão danada. Isso tem o seguinte. Você tem um barco à vela, né? Se o vento bate aqui e empurra esse barco para lá. Você também tem aqueles barcos de pântano dos Estados Unidos que eles usam um ventilador bem grandão aqui, ó. E aí quando eles ligam esse ventilador, o ventilador empurra o vento para lá e o vento empurra o barco para lá. E aí teria a grande sacada. Se eu estou num lago onde não tem vento e eu pego um ventilador desse grandão e boto para soprar a minha vela, esse barco ele se move para onde, né? O que acontece? Esse ventilador ele vai soprar para lá, querendo empurrar o barco para lá. Esse mesmo vento que gerou a força de impulsão para o barco na esquerda vai bater na vela e vai impulsionar o barco para a direita. São as mesmas forças. E aí eu teria um par de ação e reação no mesmo corpo, que é o barco. E aí elas se anulam. Se eu criasse um carrinho de ferro e colocasse pendurado nele um ímã, esse carrinho ele anda ou ele não anda? Se eu pegar aqui, ó, o ímã atrai o ferro. Se eu pegar aqui, ó, botar o carrinho e um ímã aqui na frente dele, quando eu aproximar esse ímã, o carrinho ele vai andar, né? Ele vai sofrer uma força de atração. Mas aqui, ele estando grudado no ímã, no carrinho, o carrinho e o ímã grudado, ele anda ou não anda? Anda ou não anda? Anda não? Ação. O carrinho atrai o ímã. Reação. O ímã atrai o carrinho. Só que é um corpo só. Essas forças se anulam e ele não se move. Tudo bem. Que é aquela história. Tem a pergunta. Se eu entrasse numa areia movediça, estou na areia movediça, eu estou querendo sair dessa areia movediça. E aí eu tive uma ideia. Ah, já sei. Eu vou puxar os meus cabelos. Eu consigo sair puxando meus próprios cabelos. O que vocês acham? Ação. Não, tem cabimento. Ação. Eu me puxo. Reação. Eu me puxo de volta.
Eu puxo meus cabelos, reação, meus cabelos me puxam, então eu não vou sair do canto, né? Isso é uma teoria e não vai dar muito certo. Então, não dá para vocês. Isso aqui é a mesma coisa. É óbvio que eu vou perguntar, né? Mas muita gente com certeza não parou para pensar. Você não consegue se empurrar. Já perceberam? Você não consegue se empurrar. Se você chegar a pessoa do seu lado, sua mãe, seu pai, seu irmão, quem estiver do seu lado, e dar um empurrãozinho, essa pessoa sai do canto. Empurrãozinho qualquer que você der, você vai mover o braço dela, você vai empurrar ela vai sair do canto. Agora, você não consegue, se empurrar, não consegue se empurrar. Só se você quiser. Não consegue. Por quê? Ação. Eu aplico a força no meu braço. Reação. Meu braço aplica uma força de volta. Igual em sentido contrário. E aí, o corpo não se move. Não tem a cabeça, que a pessoa só faz assim, a cabeça do outro mexe. Você não consegue, mesmo que você queira. É um par de ação e reação no mesmo corpo, essas forças se anulam. E isso explica. Vocês já perceberam, como vocês estão no terceiro ano, deve ter passado muito por isso. O professor está passando alguma coisa, está em pé, copiando no seu caderno. Você consegue copiar assim? Consegue? Segurar o caderno aqui, escrever, não consegue? Mas você já tentou escrever com outra pessoa segurando? Segura o caderno para mim. Aí o cara está segurando e você tentar escrever? Já tentaram fazer isso? Se não tentaram, tente hoje. Peça para alguém segurar o caderno e vai escrever. Não dá. Você não consegue. Sabe por que você não consegue? Porque a força que você faz não é igual à força que o outro faz. E essas forças, elas não vão se anular. O caderno vai ficar assim, Vai, segura direito. Aí eu tô segurando. Vai ficar bem assim, Você não vai conseguir. Aqui, por mais força que você coloque para baixo, a sua mão vai fazer para cima. Essas forças vão se anular e o caderno não vai sair do canto. Show, papai! Só quem dá esses exemplos sou eu, essas aplicações. Pau! É pau na concorrência aqui, velho. Tem conversa não. Dúvidas? Perguntas? Perguntas? Show! Beleza. Se arrumaram para tirar o print? Valeu, galera. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Se Deus quiser. Obrigada Tchau. pela aula. Tchau. Até amanhã. Valeu. Tchau, professor. Apareçam mais.